E aí, pessoal, estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez nós vamos trabalhar equação do segundo grau, beleza? Eu trouxe alguns exemplos para trabalhar com vocês, e nesses exemplos também a gente vai fazer algumas observações sobre a equação do segundo grau. Então, primeiro, como é que eu sei que essa equação é do segundo grau? Por causa da presença da incógnita, que aqui a gente está representando pelo x, elevado ao expoente 2, elevada ao quadrado. Então, como o x, que é a nossa incógnita, ele tem como maior expoente o expoente 2, então essa equação ela é classificada como do segundo grau, beleza? Bom, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Como qualquer equação, nós precisamos achar o valor da raiz, né? Nós precisamos encontrar o valor de x para que essa equação seja verdadeira. Eu tenho aqui que 3x ao quadrado menos 7x mais 2 é igual a zero. Então eu tenho que descobrir qual é o valor de x, qual é o valor da nossa incógnita, que quando eu substituir nessa equação, ela dê igual a zero. Ela se torne verdadeira. Então vamos lá. Para a gente encontrar essas raízes, nós vamos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, que você já conhece muito bem. Eu vou escrever ela aqui do lado para a gente poder ir seguindo passo a passo. Então a fórmulazinha de Bhaskara diz o seguinte, ó, que x vai ser igual a menos b mais ou menos, né, a raiz quadrada de delta, que é uma letrinha grega, daqui a pouco a gente fala sobre ela, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então tá aí a nossa formulazinha que a gente vai utilizar para calcular as nossas raízes. Então observe que para a gente calcular essas raízes, nós precisamos substituir dentro da fórmula de Bhaskara os valores dos coeficientes que nós temos lá na nossa equação. Então a gente sabe que nós temos o coeficiente A, que é sempre o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Nós temos o coeficiente B, que é sempre o coeficiente que acompanha o x. E nós temos o coeficiente C, que é o termo independente. É aquele valor que não tem letra junto com ele, ele está sozinho. Ele é chamado de termo independente. Então vamos lá. Para facilitar o cálculo e você não se atrapalhar na hora de substituir, é interessante que você escreva aqui do lado os valores dos coeficientes, certo? Vai facilitar bastante na hora de você efetuar o cálculo. Então, quem é o coeficiente A? É o 3. Quem é o coeficiente B? Menos 7. Preste atenção que o sinal ele acompanha o coeficiente. Então, B vale menos 7. E por último, quem é o coeficiente C? O 2, que é o termo independente. Bom, uma vez escrito aqui, ó, os valores dos coeficientes, nós vamos agora começar a substituir lá na nossa fórmula. Tem algumas maneiras de substituir lá e resolver. Eu particularmente gosto de fazer já a fórmula toda junta, mas há quem prefira primeiro calcular o valor de delta para depois jogar lá na formulazinha de Bhaskara. Então vamos lá. Nós sabemos que delta, que é essa letra grega, ela representa isso aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então esse delta que nós temos aqui, ó, dentro do radical, ele representa essa expressão aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a
vezes C. Lembrando que A, B e C são os coeficientes da equação que a gente está resolvendo. Então, substituindo aqui, ó, nós vamos ter delta igual. Quem é B? B vale menos 7. Então, eu vou ter menos 7 elevado ao quadrado. Lembrando de colocar o parênteses. O sinal, ele pertence aqui ao número, certo? Ele é menos 7. Então, eu preciso escrever o parênteses para que a potência ela seja realizada tanto no número como no seu sinal. Então, o sinal de menos também vai ser elevado ao quadrado. Continuando, resolvendo o delta aqui, ó, menos 4. Esse menos 4 faz parte da fórmula. Ele sempre vai existir ali, certo? Não precisa você se preocupar com ele. Vezes, quem é A? A vale 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, o 3. Vezes C, que a gente viu que vale 2. Certo? Primeiro passo aí, substituição. Agora vamos começar a resolver as operações. Então vamos lá. Menos 7 elevado ao quadrado significa que eu vou multiplicar menos 7 duas vezes, né? Menos 7 vezes menos 7. Menos 7 vezes menos 7, aplicando o joguinho de sinais, né? Vai dar 49 positivo. Beleza? E agora nós temos aqui, ó, menos, e nós temos uma multiplicaçãozinha aqui para resolver. Dois produtos que estão juntos aqui. E aí, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Beleza? Delta vai ser igual 49 menos 24. Delta igual a 25. Então, nós encontramos o valor de delta. O que é que eu faço agora? Com o valor de delta, eu agora vou jogar aqui, ó, na fórmula de Bhaskara para a gente calcular as duas raízes. Então, vamos lá. X igual. Uma observação. Por que duas raízes? Uma equação do segundo grau, ela tem a possibilidade de ter duas raízes, beleza? No final aqui a gente vai ver o porquê, certo? Então vamos lá. X é igual a menos B. Quem é B? Olha, menos 7. Então, colocar menos 7 aqui entre parênteses. Mais uma observação. Tenha muito cuidado nessa parte de substituir quando o valor ele tem sinal negativo. Esse sinalzinho de menos aqui, ó, ele faz parte da fórmula, certo? Como o valor de B é um valor negativo, também tem o sinal de menos, então eu não posso confundir um com o outro. Esse sinal de menos é o da fórmula e esse sinal de menos é o que está acompanhando o 7, certo? Então eu preciso escrever o parênteses para não confundir nem misturar um sinal com o outro. Seguindo aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada. No lugar de delta, eu vou escrever o valor que eu já calculei, que é o 25. Beleza? Tudo isso, ó, vai ser dividido por 2 vezes A. Quem é A? A vale 3. Então, eu venho para cá, ó, e escrevo 3. Então, até agora a gente fez o quê? Substituição. Agora vamos começar a resolver. Então, eu vou ter aqui, ó, X vai ser igual, fazendo o joguinho de sinais aqui, ó, o menos vezes menos vai dar mais, não precisa a gente escrever, e sai o 7 de dentro do parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de 25, quanto é que dá? Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 25? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? É 5. Então, eu já escrevo aqui o resultado da raiz. Isso aqui vai ser dividido por 2 vezes 3, 6. Certo? Então, eu já tenho aqui como encontrar as minhas duas raízes. Eu vou chamar uma de x',
ou x1, como alguém queira fazer, e vou chamar a outra de x2', ou você pode chamar também de x2. Por que x1 e x2? Porque na equação aqui do segundo grau, nós vamos ter duas raízes. Percebam esse mais ou menos que está aqui, ó, repetindo desde o começo e que está presente lá na fórmula de Bhaskara. Por que mais ou menos? Porque no final aqui, ó, quando eu for calcular as duas raízes, uma eu vou usar o sinal de mais e na outra eu vou usar o sinalzinho de menos. E daí eu consigo calcular as minhas duas raízes. Vamos ver isso na prática. Então, o x' ou x1, eu vou utilizar o sinalzinho de mais. Então eu vou escrever, ó, isso que está aqui. Então, ó, 7 mais 5 dividido por 6. Beleza? Resolvendo isso aqui, ó, 7 mais 5, 12, dividido por 6, igual, 12 dividido por 6, eu tenho que é igual a 2. Então, esse 2 aqui é a nossa primeira raiz. Vou calcular agora a segunda. Observe que na segunda, como aqui eu já usei o sinal de mais, na segunda agora eu vou usar o sinalzinho de menos. Então, eu vou ficar com 7 menos 5, também dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 7 menos 5 vai dar 2, dividido por 6. Observe que aqui, ó, essa divisão não dá para ser realizada com números inteiros. Porém, a matemática exige de mim que eu simplifique essa fração caso seja possível. E aqui é um caso possível. Nós temos aqui o 2 e o 6, são números pares, e eu sei que números pares eu consigo dividir por 2. Então, vou dividir por 2 aqui em cima e vou dividir por 2 aqui embaixo. Então, 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Está aqui a nossa segunda raiz. Então, esses dois valores que eu encontrei, 2 e 1/3, correspondem às raízes dessa equação. Ou seja, se eu substituir o x por 2 ou por 1/3, quando eu resolver a equação, ela vai dar igual a 0. Então, esses dois valores são chamados de solução da equação. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Solução vai ser igual a quem? 1/3 e 2. Ou você poderia escrever 2 e 1/3. Não tem problema. Beleza? Então, 1/3 e 2 são as raízes da nossa equação. Beleza? Uma observação que nós vamos ter aqui é em relação ao valor de delta. Observe que delta deu 25, ou seja, delta ele foi maior do que zero. Quando delta for maior do que zero numa equação do segundo grau, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Então, guarda essa observação. Todas as vezes que você tiver uma equação de segundo grau, que você resolver delta e delta for maior do que zero, você sempre terá duas raízes reais, porém distintas. Você sempre vai ter dois valores diferentes. Beleza? Vamos ver aqui o nosso segundo exemplo, porque a gente faz outra observação. Tenho aqui a equação x² menos 6x mais 9 igual a 0. Então vamos fazer o mesmo procedimento, ó. Primeiro, escrever o valor de A, de B e de C. Então, quem é o valor de A? É o coeficiente que está na frente do x². Como aqui não temos nenhum número visível, né? A gente sabe que o coeficiente vale 1. Quem é o coeficiente B? É o termo, né? É o coeficiente que está na frente do x, que acompanha o x. Então, menos 6. Lembrando que o sinal acompanha o número. E quem é o C? É o nosso termo independente,
que aqui é o 9. Beleza? Então, vamos lá resolver o valor de delta, né? Lembrando que delta é igual a quem? B ao quadrado. Quem é B? Menos 6. Então, nós vamos ter menos 6 elevado ao quadrado, menos 4, que já faz parte da fórmula, né? Faz parte do delta. Então, vezes A. Quem é A? É 1. Vezes C. Quem é C? 9. Resolvendo isso aqui, ó. Menos 6 elevado ao quadrado é menos 6 multiplicado por menos 6, que vai dar 36 positivo. Menos, ó, resolvendo as multiplicações aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, delta vai ser igual 36 menos 36, 0. Beleza? Então, o nosso delta deu 0. Vamos agora substituir lá na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b. Quem é b? Menos 6. Então, novamente, ó, lembrar de escrever o parênteses. Tudo isso, né? Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? A gente já calculou. Delta é igual a 0. E isso vai ser dividido por 2 vezes A. Quem é A? É 1. Então, 2 vezes 1. Lembrando, pessoal, que você já pode colocar o resultado direto, certo? Eu estou fazendo aqui o passo a passo porque eu estou explicando para vocês. Mas na resolução, você poderia aqui já fazer a multiplicação e já colocar o 2, beleza? Então, ó, x igual, joguinho de sinais aqui, ó. Menos vezes menos dá mais, não precisa colocar. E o 6 sai do parênteses. Mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 0? 0. Dividido 2 vezes 1, 2. Bom, quando eu chego nessa parte, é onde agora eu vou calcular o x linha e o x duas linhas. Beleza? É onde eu vou separar as raízes. Então vamos lá. Primeira raiz, eu vou usar o sinalzinho de mais. Então, ó, 6 mais 0 dividido por 2. 6 mais 0 vai dar 6 dividido por 2, que dá igual a 3. Vamos fazer agora a segunda raiz, usando o sinalzinho de menos. Então, ó, 6 menos 0 dividido por 2. 6 menos 0 dá 6, dividido por 2, que também dá 3. Então, ó, observe que minhas duas raízes deu o mesmo valor, 3. Por que isso acontece? Aí nós vamos fazer a segunda observação. Ó. Quando delta for igual a 0, eu vou ter a minha solução aqui, ó, uma única raiz, beleza? Ou podemos dizer que são duas raízes reais, porém iguais. Então, na prática, a gente só vai ter um resultado, certo? Então, ó, todas as vezes que delta for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, na prática, eu vou ter apenas uma única solução, um único resultado. Por que é importante eu saber essa observação? Porque quando eu estiver resolvendo uma equação de segundo grau que delta dê igual a 0, eu já sei que as raízes vão ser iguais. Então só preciso eu calcular uma raiz. Não precisaria eu calcular outra, porque eu já sei que a outra vai dar o mesmo valor. Beleza, pessoal? Para finalizar, temos mais um exemplo aqui, ó, para eu fechar com vocês e fazer a última observação nesse vídeo de hoje. Então nós temos agora x ao quadrado mais 4x mais 10 igual a 0. Então vamos primeiro escrever o valor dos coeficientes. Então eu tenho aqui, ó, A, B e C. Quem é o valor de A? Quem está na frente do x ao quadrado. Então novamente aqui A vale 1. Quem é B? O número que está na frente do x. Então, a B aqui é 4 positivo. E quem é C? O termo independente, que eu já sei
que é 10. Beleza? Vamos lá para o nosso delta. Delta vai ser igual a quem? B ao quadrado. Quem é B? 4. Então, ó, 4 ao quadrado, menos 4, que já faz parte da fórmula, vezes A. Quem é A? 1. Vezes C. Quem é C? 10. Delta vai ser igual. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, ó, delta vai ser igual 16 menos 40. Aí tem que lembrar daquelas regrinhas básicas, né? Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o valor do maior número, no caso, o valor do maior módulo do número, né? Então, no caso aqui, eu teria que fazer a subtração, 40 menos 16, e dar o valorzinho que acompanha o 40, que seria negativo. Ou você pode tratar isso aqui, ó, o 16 como sendo crédito ou pagamento, e o menos 40 como sendo uma dívida, um saldo negativo. Então, ó, se você deve 40 e você paga 16, você abate 16, quanto é que você ainda fica devendo? Você fica devendo 24, beleza? Então, o nosso delta foi igual a menos 24. Aí vamos jogar isso aqui lá na nossa equação para ver o que é que acontece. Vamos lá. X é igual a menos B. Quem é B? 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? Menos 24. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 1. X é igual a menos 4, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 24? Opa, agora nos deparamos com um grande problema, né? Nós sabemos que não temos a raiz quadrada de números negativos quando a gente considera o conjunto dos números reais. Então, dentro dos números reais, não tem raiz quadrada, não é, de número negativo, que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Nós temos a raiz quadrada de menos 24. Então, dentro dos números reais, não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, dê menos 24. Então, a gente não tem raiz, certo? A gente vai dizer aqui, ó, que não existe raiz real. Beleza? Não existe. Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação que a gente não vai ter raiz dentro dos números reais. Então, quando é que isso acontece? A última observação aqui, ó. Quando delta for menor do que zero, não precisa você nem seguir com a resolução da equação. Se delta for menor do que zero, você já sabe que você não terá resultado para essa equação dentro dos números reais. Beleza, pessoal? Então, isso que a gente trabalha hoje são equações do segundo grau. Tranquilo? Então, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês com os exercícios, tirar dúvida, né? Mostrar meios de resolver alguns assuntos que muitas vezes dá dor de cabeça aí no aluno e fica com dificuldade. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um joinha, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, manda nos seus grupos aí de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a gente possa ajudar outros colegas nossos que têm alguma dificuldade, que não aprendeu o assunto, que às vezes não consegue resolver esse tipo de equação. Tranquilo? Então se inscreve aí, deixa um comentário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda tem alguma dificuldade, se teve alguma coisa que não entendeu, deixa um comentário que a gente faz outro vídeo tirando suas dúvidas. Beleza? Valeu!